Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu aqui no início do meu mandato, na minha primeira semana como senador aqui nessa casa, fiz um pronunciamento aqui nessa casa, aqui nessa tribuna, defendendo o fim do foro privilegiado, o fim do foro por prerrogativa de função. E defendendo que fosse colocada em votação a proposta de emenda à Constituição que tramitava aqui nessa casa, que versava sobre isso. Essa proposta agora está esperando ser pautada nesse plenário. E é essa solicitação que eu faço aqui, que pautemos e que debatemos esse tema. Eu penso, senhor presidente, que o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado hoje, ele é apenas e tão somente fermento e instrumento da impunidade que nós temos hoje nesse país. É isso que é o foro privilegiado hoje. O foro privilegiado é fermento e instrumento da impunidade que a gente tem hoje nesse país. Países como Estados Unidos e França têm foro privilegiado para presidente e ministros, mas não tem para presidente do parlamento, para parlamentares, para governadores, para prefeitos. Países como Alemanha e Itália, apenas para o presidente. Não tem para ministros, presidente do parlamento, parlamentares, governadores, nem prefeitos. A Inglaterra, a Argentina e o Chile não tem para ninguém. Nós temos uma PEC para ser votada, uma proposta de emenda à Constituição para ser votada nesse plenário. Todos os brasileiros devem ser tratados de forma igual perante a lei, perante a justiça. Até porque, se chegar à suposição de que um juiz de primeira instância pode ser afeito a interesses e o ministro do Supremo não, que é indicado hoje na legislação brasileira pelo presidente da República e sabatinado pelos senadores? Quer dizer que um pode estar afeito a interesses e outro não? E os brasileiros todos que estão na mão dos juízes de primeira instância? Foro privilegiado hoje, volto a dizer, é apenas fermento e instrumento da impunidade que a gente tem nesse país. É hora de virarmos essa página. O parlamento está em sintonia com as ruas e do Senado da República extinguir o foro privilegiado, para que todos os brasileiros, independente de quem sejam ou de que funções ocupem, tenham o mesmo tratamento e a mesma forma de julgamento pela justiça brasileira. E também desafogar os tribunais superiores. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte norte-americana tem 82 processos para se julgar por ano. Na França, 156 processos para serem julgados por ano. Na Itália, 276 processos. No Brasil, a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tem 92.399 processos para serem julgados por ano. Não dá. E aí nós temos a impunidade que nós temos hoje no Brasil.
E não é só para culpar, não. É também para inocentar. Porque alguém que tem um processo em cima dele fica com uma espada na garganta. Se a pessoa lesou o contribuinte, a injustiça, essa pessoa está solta, está livre. E não ressarciu o contribuinte. Agora, se essa pessoa é inocente, a injustiça é ela ficar com esse processo todo ali, esse tempo todo. Então, é para os dois lados. O foro privilegiado hoje, ele apenas ajuda a fermentar a impunidade que a gente tem nesse país. Concedo uma parte ao senador Álvaro Dias, que é o autor da proposta de emenda à Constituição, que está para ser votada nesse plenário. Senador Regufe, os cumprimentos pela argumentação sempre inteligente, defendendo desta feita uma causa que se tornou popular. Hoje, qualquer pesquisa de opinião pública vai revelar que a maioria esmagadora dos brasileiros deseja o fim do foro privilegiado. Não aceita mais essa excrescência que se coloque num patamar autoridades como se fossem seres superiores, ignorando o dispositivo fundamental da Constituição, o artigo 5º, que diz que todos somos iguais perante a lei. É imprescindível que o Senado delibere sobre essa matéria. A Comissão de Justiça já o fez, o projeto está pronto para ser colocado na pauta e não há por que não estabelecer esse enfrentamento. Uma coisa deve ficar muito visível. Já há ensaio no Supremo Tribunal Federal, há ministros se manifestando reiteradamente sobre a importância dessa discussão. E o que vai ficando claro é que se o Senado Federal e o Congresso Nacional não legislar sobre essa matéria, o Supremo Tribunal Federal acabará adotando alguma providência. Da forma que está, não ficará. Vossa Excelência já enumerou argumentos suficientes, mas é preciso dizer que é lastimável que das ações julgadas nos últimos anos, menos de 1% de condenações. 68% das ações prescreveram. Hoje temos cerca de 364 ações. No país são mais de 37 mil autoridades beneficiadas com o foro privilegiado. E é humanamente impossível para 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, transformando o Supremo numa corte criminal, julgar todas essas ações que envolvem autoridades brasileiras. Portanto, é imprescindível, nesta hora em que o país discute seu futuro, quando há uma operação Lava Jato propondo uma limpeza na vida pública do país, é necessário que o Congresso Nacional não trombe com a vontade popular. É preciso que essa decisão ocorra o mais rapidamente possível. Já fizemos apelo ao presidente Eunício de Oliveira, a quem cabe propor a votação da matéria. Nós não podemos, de forma alguma, permitir que sejamos atropelados pela vontade popular nesta hora. Parabéns a Vossa Excelência por encampar esta causa. Obrigado, senador Álvaro Dias. E apenas colocar mais um ponto, senhor presidente, que num estudo envolvendo vários países, envolvendo 13 países, envolvendo Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, México, Portugal e Venezuela, o Brasil, desses países todos, é o único país que tem foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função,
para presidentes, ministros, presidente do parlamento, parlamentares, governadores e prefeitos. Para todas essas funções. Nesses países, ou não se tem para nenhum, que é o caso de Argentina, Chile, Inglaterra e México, ou se tem apenas para o presidente, ou para o presidente e para o ministro. Agora, para todos esses cargos, o Brasil é o único desses países que tem foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função para todos esses cargos. Não justifica, não é correto, não é justo que os brasileiros tenham tratamento diferente de acordo com as suas funções perante a justiça. Na minha concepção, todos deveriam ser julgados de forma igual, até porque nós temos que acreditar na justiça desse país e saber como ela funciona. Ela tem que funcionar igual para todos, sem distinção, sem exceção. Essa é minha posição e volto a dizer, hoje o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, ele apenas é um instrumento e um fermento da impunidade que a gente tem nesse país. Senador Regufe, senador Regufe, me permite uma parte, por favor? Claro, senador Ataíde. Muito obrigado, senador. Conforme bem Vossa Excelência colocou, com referência a esse projeto de autoria deste nobre amigo e competente senador da República, Álvaro Dias, o foro privilegiado, no meu entendimento, ele só interessa a quem pretende fazer coisas erradas, evidentemente com o dinheiro do povo. Lá na roça nós chamávamos o seguinte: vamos deixar a água suja, porque uma vez a água suja, o peixe não vai nos ver e nós vamos conseguir pegá-lo. O foro privilegiado para mim é mais ou menos assim. Vamos deixar então a coisa sem transparência, vamos então botar proteção a quem comete ilícitos, porque assim nós vamos então poder navegar em céu de brigadeiro. E o resultado de tudo isto é o que nós estamos vendo hoje no nosso país. Uma corrupção que tomou conta dos quatro cantos do nosso país, do nosso grande Brasil. Eu tenho dito que, depois da Lava Jato, nós vamos viver um novo Brasil, espero eu. Isso, inclusive, tem me motivado a pensar em permanecer na política. Porque, do jeito que está, senador Álvaro, é muito difícil ser político neste país. Quem teria que ter foro privilegiado no nosso país não é um senador da República, não é um presidente da República, mas aquele homem que está lá no cabo da enxada, trabalhando dia e noite, debaixo de água e sol, para ganhar R$1.000 por mês para sustentar a sua família. Esse merecia sim, esse merece sim um foro privilegiado. Há poucos dias, numa cidade próxima da capital, um cidadão roubou uma galinha na cidade de Araguatins. Ficou 42 dias preso. Ficou 42 dias preso. E aqui se rouba milhões e bilhões e ninguém vai para a cadeia. Nós temos que acabar com esse foro privilegiado, sim. Nós temos que apoiar esse projeto do senador Álvaro Dias, sim. Nós temos que chamar a rua. Nós temos que chamar as ruas para este projeto. Esse projeto das 10 medidas contra a corrupção, que à época o deputado Mendes Tame deu entrada na Câmara, eu dei entrada no Senado. Veja o que fizeram com o projeto na Câmara. Agora nós vamos dar entrada, agora nós vamos pedir celeridade ao nosso projeto aqui, senador Álvaro, das 10 medidas contra a corrupção, em combate à corrupção. Está na hora da gente moralizar esse país. Esse país não pode continuar no submundo da imoralidade. Foro privilegiado é para país de 10ª categoria. Como Brasil hoje se encontra, Venezuela e, lamentavelmente, Espanha.
País desenvolvido não tem foro privilegiado, e o senador Álvaro tem dito isso aqui sempre. Nós temos que acabar com esse foro privilegiado. Nós temos que jogar luz sobre o dinheiro do povo. Já dizia um juiz norte-americano, a luz é o melhor desinfetante contra a corrupção. Nós temos que fazer isso. Mas nós vamos fazer. Eu sinto que nós estamos caminhando para tal. Esse foro privilegiado, sim, ele tem que ser aprovado nesse Congresso Nacional para o bem de todos e para o bem, principalmente, do trabalhador brasileiro. Muito obrigado pela parte. Senador Ataídes, obrigado pela parte. Apenas dizer a Vossa Excelência que até a Espanha e Venezuela, que Vossa Excelência citou, tem foro privilegiado realmente para parlamentares. Mas mesmo esses dois países não tem para ministros, para governadores, para prefeitos. Nenhum país, nesse estudo, tem um foro privilegiado como funciona no Brasil. Não devia ter para ninguém foro privilegiado. Todos deviam ser tratados iguais perante a lei, que é o que eu defendi aqui desde a minha primeira semana aqui no Senado, no pronunciamento que eu fiz aqui nessa tribuna. Todos deveriam ter tratamento igual, não deveria ter foro por prerrogativa de função para ninguém, ter tratamento igual perante a justiça brasileira. Até porque essa desconfiança com juízes de primeira instância, ora, quer dizer que o juiz de primeira instância tem desconfiança, quer dizer, o ministro do Supremo, que é uma indicação política, aí não tem. Então, acho que nós temos que confiar no Poder Judiciário brasileiro, na Justiça do Brasil, e todos têm que ter tratamento igual, porque senão, coitado do cidadão comum. Quer dizer que o cidadão comum está afeito a um juiz de primeira instância e um parlamentar, não, ele só pode ser julgado por alguém que muitas vezes ele mesmo trabalhou para chegar lá. Vossa Excelência. Senador Regufe, só mais uma pequena parte. Eu quero aqui, neste momento, nesta segunda-feira do dia 6 de março de 2017, dizer à imprensa e a todo o povo brasileiro que eu abro mão do meu foro privilegiado. Se algum dia tiver que me julgar sob qualquer causa, que seja lá no meu estado do Tocantins em primeira instância. Eu não quero foro privilegiado. Estou declarando isso aqui e estou fazendo o compromisso. Eu abro mão do meu foro privilegiado como senador da República. Senador Ataídes, é um gesto nobre de Vossa Excelência, só que nós não podemos abrir mão do foro privilegiado. Porque o foro por prerrogativa de função, ninguém tem o direito de escolher onde quer ser julgado. Se a pessoa tem que ser julgado onde manda a legislação brasileira. Então, Vossa Excelência não está em nenhuma... Isso é para mostrar, senador Regufe, o meu gesto. Eu conheço a Constituição Federal, mas eu abro mão do meu foro privilegiado. Se um juiz de primeira instância quiser me julgar, eu vou até ele e serei julgado lá. Eu abro mão, mesmo sabendo que é uma prerrogativa constitucional, conforme bem Vossa Excelência colocou. Obrigado, senador Ataídes. E apenas para finalizar, senhor presidente, dizer que é importante que essa casa vote essa proposta aqui. O foro privilegiado hoje no Brasil, ele apenas ajuda a consolidar a impunidade que a gente tem. Ele é fermento e instrumento dessa impunidade. Ele não serve ao que é justo, ao que é correto. E, na minha concepção, ele hoje não contribui para que nós tenhamos uma justiça célere, isenta e responsável como a gente gostaria de ter nesse país. É isso que eu tinha a dizer. Eu espero que essa casa paute nesse plenário para ser votado essa proposta de emenda à Constituição e pautada, meu voto será contrário por não considerar que esse instrumento do foro por prerrogativa de função seja positivo.